Iniciamos aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco pela sua TV Com Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, onde você estiver. E o programa Mato Grosso do Sul em Foco tem a alegria de trazer até você mais um quadro especial, de um convite especial para você vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Os campos produtivos aqui do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, conhecer aqui as regiões preciosas de passeio, Pantanal, Sul Mato Grossense, a região de Corumbá, toda a região do Pantanal, Sul Mato Grossense. Conhecer também a cidade de Bonito, com toda a região ali de passeios turísticos maravilhosos. Venha conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, você não vai se arrepender, tá bom? E nós vamos dar um intervalo e voltamos para falar de um assunto muito especial hoje, Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. O programa Mato Grosso Sul em Foco hoje quer levar a palavra de Deus até você. Mas eu quero antes deixar um abraço aqui para toda a equipe da TV Grande Dourados, na pessoa do Rubens, o nosso diretor, e deixar um abraço para você também que nos acompanha em todo o Brasil por esta programação. Hoje eu quero ler um texto de Efésios capítulo 2, versículo de número 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9 diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Esse texto é maravilhoso. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, ou seja, não é uma conquista sua, é dom de Deus. É uma dádiva de Deus. A fé salvadora, a fé em Cristo, a fé salvadora, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus, não é uma conquista do homem, não é um mérito do homem, não tem mérito em nós e nem demérito suficiente para esta salvação, ou para adquiri-la, ou para evitá-la, ou para perdê-la, vamos dizer assim. Não, pela graça sois salvos, é obra de Deus. Pela fé em Cristo nós somos salvos, mas é obra de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Você precisa de arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Se você quiser ter uma esperança, uma salvação e a vida eterna. Esse capítulo 2 de Efésios é um capítulo que vale a pena ler, estudar. Eu quero convidar você a ler e estudar este capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, porque ela começa dizendo assim: ele nos deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha como que nós somos descritos aqui. Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por que a salvação tem que ser pela graça de Deus? Porque o homem natural, ele está morto nos seus delitos e pecados. E aqui você pode entender como morte espiritual,
Pessoas não têm nenhum apetite pelas coisas de Deus, não têm desejo pelas coisas de Deus. A Bíblia não o atrai, ir ao culto não o atrai, adorar a Deus não o atrai. Essas coisas de Deus não o atrai, ele sente falta. Ele sabe que está faltando alguma coisa na vida dele, mas essas coisas não o atraem. Sabe por que não o atrai? Porque ele está morto. Olha o que diz o texto: morto nos seus delitos e pecados. Ou seja, ele está tão envolvido com os seus pecados, ele está tão atraído pelos seus pecados, ele está tão acorrentado aos seus pecados, que ele está morto ali. E um morto não levanta a cabeça, um morto não pede um cafezinho, um morto não pede um chá, um morto está morto, ele não reclama de nada, ele não pede nada, ele não tem apetite por nada. Então, um morto espiritual, ele também não tem apetite pelas coisas de Deus. E Paulo fala aqui: nos quais andastes outrora. Nos quais o quê? Nos pecados, nos delitos. Andastes segundo o príncipe da potestade do ar, uma referência a Satanás, porque o diabo, ele reina sobre o coração daquele que está morto nos seus delitos e pecados. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência, esse espírito que está sobre aquele que está morto nos seus delitos e pecados, que não tem prazer nenhum nas coisas de Deus, ele está morto nos seus delitos, ele está debaixo do domínio de Satanás, o conselho de Satanás é para ele. Aqui está falando do príncipe da potestade do ar, dos filhos que agora, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Além de falar da ação do inimigo, fala também da inclinação natural do seu próprio coração contaminado, entre os quais andastes outrora, segundo a inclinação da vossa carne. Olha só, além de Satanás estar reinando sobre esse coração morto em delitos e pecados, está dizendo que também ele anda pela inclinação da carne. Eu me lembro um dia conversando com uma pessoa nessa condição, e ela disse: pastor, eu só faço aquilo que me dá vontade. Vocês crentes ficam fazendo as coisas por obrigação. Eu só faço aquilo que me dá vontade. É porque a vontade está morta, então as inclinações da carne. Então é o que a Bíblia fala, é do perdido perdendo. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Só anda segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, as tentações de Satanás afloram o seu coração. Ele vê alegria, prazer momentâneo naquilo, e depois tristeza e arrependimento e decepção. Interessante que a própria filosofia, os filósofos antigos diziam que você não pode considerar como prazer, felicidade, uma coisa que te dá uma alegria momentânea agora e te causa aborrecimento depois. Pensa no adultério. Te dá uma alegria momentânea ali e um monte de aborrecimento depois. Isso está no livro de Aristóteles, chamado A Ética. Ele diz o seguinte, que não pode ser considerado prazer, felicidade da vida, alguma coisa que te dá alegria no momento e tristeza depois. Eu citei como exemplo aqui o pecado do adultério ou de qualquer promiscuidade, que te dá um momento de prazer ali e te causa um monte de aborrecimentos depois. Ou você vai me dizer que isso não é verdade? É verdade. Então, as inclinações da vossa carne, diz aqui o texto, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Da carne e dos pensamentos. Eu achei que era bom, eu fui fazer. Nos quais andaste, fala aqui, olha, por natureza, seguindo os pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mortos nos nossos delitos e pecados, antes da graça de Deus invadir o nosso coração. Só tem uma forma
de você sair desse quadro é quando Deus olha com a sua misericórdia para a sua vida. Olha só o que vai dizer o versículo de número 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Observa o quadro que Paulo pinta antes e o que ele vai pintar depois. Mortos em delitos e pecados, fazendo a vontade de Satanás, andando segundo as inclinações da própria carne, do próprio pensamento, e por natureza, filhos da ira, debaixo da maldição, como os demais. Mas Deus, quando Deus entra na nossa história, tudo muda. Não se iluda. Se Deus não entrar na sua história para te dar uma nova vida em Cristo, você vai continuar morto nos seus delitos e pecados, porque o morto não pode fazer nada por si mesmo. O morto não pode levantar a cabeça e pedir alguma coisa, ele não pode tomar uma decisão, ele não pode levantar do caixão e voltar para casa, ele está morto. Então, se Deus não intervir nessa história deste homem morto, ele continuará morto. É por isso que nós proclamamos o Evangelho, porque nós cremos que só Deus pode intervir na história de um homem que está morto nos seus delitos e pecados, andando segundo a vontade de Satanás, segundo as inclinações da sua carne, em desobediência constante e persistente a Deus, desobediência consciente contra Deus, morto nos seus pecados. Se Deus não entrar nessa história, não tem vida. É por isso que nós proclamamos o Evangelho, porque nós cremos que Deus, e somente Ele, pode intervir, pode interferir na história humana. É por isso que nós proclamamos com firmeza a palavra de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus nos deu vida com Cristo, ou seja, no Evangelho. Então, se Deus não entrar, não interferir na sua história, você continuará morto nos seus delitos e pecados. Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque talvez seja esta a sua realidade. Se Deus não intervir na sua história, você continuará morto em seus delitos e pecados. Por isso que a Bíblia nos convida aqui a olharmos para Cristo e clamarmos pela sua graça e pela sua misericórdia. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Você está ligado aqui na programação da TV Com Brasil, hoje no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Esse programa que é produzido pela TV Gran Dourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Meu abraço ao Rubens e a toda a sua equipe aqui da TV Gran Dourados. E abraço a você da TV Com Brasil, acompanhando conosco esta programação. Quero fazer um convite para você vir a Dourados conhecer a Igreja Presbiteriana de Dourados. Será uma alegria recebê-lo aqui na Igreja Presbiteriana de Dourados, a igreja central aqui da nossa cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu sou o pastor Ildemar e chego até você com esse programa Mato Grosso do Sul em Foco, tá bom? Hoje nós estamos vendo Efésios capítulo 2, a graça preciosa de Deus. Nós nunca devemos desistir de pregar o Evangelho, desistir do homem, desistir de nós mesmos, por causa da graça soberana de Deus. O texto aqui que nós estamos vendo, de Efésios capítulo 2, fala que Deus nos deu vida com Cristo. Nós somos salvos pela graça de Deus. Pela graça de Deus, Ele nos dá vida com Cristo.
e juntamente com Ele nós somos ressuscitados espiritualmente e seremos também ressuscitados fisicamente quando Ele voltar. Nós somos ressuscitados e somos colocados para sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aquele que nasceu de novo, ele agora se assenta com Cristo nos lugares celestiais, ou seja, onde Cristo está, ali estamos também. E Jesus disse isso lá no Evangelho. Ele disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não for assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar para que onde eu estou estejais vós também. Para que onde eu estou estejais vós também. E Paulo está dizendo aqui que agora em Cristo nós somos ressuscitados, não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados, mas nós somos ressuscitados para uma nova vida, pela fé em Cristo. Isso é tudo que a sua alma deseja. Ressuscitados com Cristo para uma nova vida e assentamos com Cristo nos lugares celestiais, para que onde eu estou estejais vós também. É questão de tempo estarmos lá com Ele, mas já nos assentamos com Ele, pela sua graça e pela sua misericórdia. Já vivemos esta comunhão com Cristo, que subiu aos céus, e à direita de Deus intercede por nós. É um ministério dinâmico. É por isso que ele diz: eu sou o que sou, ou eu sou quem eu sou. É um Deus dinâmico, um Deus que cuida de nós todos os dias, um Deus que salva, um Deus que chega até a sua casa, levando salvação, levando vida, levando a vida eterna. É por isso que está dizendo aqui: ressuscitado com Cristo e assentado com Ele nos lugares celestiais, para nos séculos vindouros, ou seja, quando Jesus voltar, mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha quanto que Deus enriquece a vida de um pecador. Ele está morto nos seus delitos e pecados, Deus dá vida juntamente com Cristo, assenta nos lugares celestiais e agora nos mostra nos séculos vindouros, ou seja, há uma esperança viva no nosso coração, uma esperança para agora e para toda a eternidade. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, assentados com Cristo nos lugares celestiais, ressuscitados com Ele, assentado com Ele nos lugares celestiais, desfrutando da suprema bondade do nosso Deus, vivendo no presente século, aguardando a consumação dos séculos. É por isso que Paulo está dizendo aqui: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Prostre-se diante de Deus, é dom de Deus. Não vem das nossas boas obras, para que ninguém se glorie. Nós fomos salvos para as boas obras, mas não somos salvos pelas boas obras. Boas obras não salvam. O que salva é Cristo, e pela fé em Cristo eu recebo essa salvação. As boas obras é uma consequência daquele que é salvo em Cristo, mas ela não é um instrumento de troca para a nossa salvação. Olha o que diz o versículo 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós fomos criados para as boas obras, mas nós fomos salvos pela fé em Cristo. As boas obras é uma consequência da salvação, não um meio de adquirir salvação. É por isso que tantas pessoas se afadigam numa vida religiosa, como se aquela vida religiosa fosse salvá-lo. Não. Pela graça sois salvos mediante a fé. E não vem de vós, não vem das suas boas obras, é dom de Deus. Não vem de obra, para que ninguém se glorie diante de Deus. É a obra de Cristo na cruz que Deus aceitou para a nossa salvação. Não é a nossa boa obra do dia a dia.
Essa boa obra é uma consequência da salvação. A árvore boa precisa de produzir frutos bons. E esses frutos bons que uma árvore boa produz são as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então nós somos salvos para as boas obras. Paulo continua esse capítulo 2 dizendo o seguinte: portanto, lembrai-vos de que outrora, num outro tempo, e essa palavra aqui é muito interessante, lembrai-vos, né, que outrora, no outro tempo, vós, gentios, pagãos, que viviam uma realidade longe de Deus, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, diz aqui, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças de Deus, as alianças da promessa, aquela aliança que Deus fez com Abraão, porque Deus relaciona com o homem dentro de aliança, não é aquele relacionamento solto, que só tem um encontrozinho de vez em quando, não, é dentro de uma aliança. Aliança implica em compromisso com Deus, e Deus também tem compromissos conosco dentro desta aliança, porque Ele fez esses compromissos conosco, e Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrepende. Mas Paulo está falando, naquele tempo, vocês gentios, que não eram judeus, estavam separados da aliança, da promessa, andando longe de Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha que vida miserável! Sem Cristo, sem aliança, sem esperança, sem Deus, separado da comunidade de Israel, não tinha nenhuma esperança. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. É por isso que pela graça nós somos salvos, porque Cristo é a paz, é Ele a nossa paz, é Ele que promoveu a paz entre Deus e o homem, quebrou a barreira da separação, é Ele que acabou com a inimizade entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, é Ele que trouxe a paz. Que paz? A paz de Deus que excede todo entendimento. É por isso que nós temos a paz de Cristo no nosso coração, que Deus nos trouxe mediante o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então ele está dizendo, Ele é a nossa paz. E vindo ao mundo, Jesus evangelizou, Ele trouxe as boas novas da salvação, Ele nos trouxe uma salvação completa e plena. É por isso que Ele disse, está consumado. Então, lembre-se disso, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Entregue a Cristo a sua vida, se você quer ter essa esperança e a vida eterna. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir aqui este programa. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Quero agradecer a sua companhia, mas quero também orar por você e pela sua família. Oração é conversar com Deus. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Porque sabemos que quem anda nos Teus caminhos anda em segurança.
Ó Deus, abençoe os filhos que nos ouvem agora, para que ouçam os conselhos dos seus pais. E aqueles que um dia desprezaram aqueles conselhos de sabedoria do seu pai, da sua mãe, conselhos emanados da Bíblia Sagrada, tua palavra, e que hoje estão longe do Senhor, que o Senhor os traga de volta, pela tua graça, pela tua misericórdia. Ó Deus, muito obrigado por este momento que podemos levar a tua palavra até aquele que nos ouve, nos assiste, nos acompanha através desta programação, através deste canal. Pedimos a tua bênção sobre a família brasileira, sobre os filhos, sobre os nossos jovens, adolescentes, sobre as nossas crianças, que sejam sábios e não tolos, e que ouçam o conselho da sabedoria e não o conselho da perversidade. Nós oramos, pedimos a tua bênção e a tua paz sobre a vida de cada um deles agora, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Com e continue na programação da TV Com Brasil. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, Logo o céu se abre, quando eu oro, a terra estremece. quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Potestade amar